Extrativismo. O extrativismo, ele difere da agricultura e da pecuária porque acontece de maneira natural. Diferentemente desses outros, eles não tiveram aí uma intencionalidade de aumentar a produtividade para fins exploratórios, né, para explorar aquele produto. Ou seja, é realizado aí a extração desses produtos de maneira natural, da quantidade natural em que se encontram. Geralmente aí essas atividades extrativistas, elas vão ocorrer em áreas rurais, né? Porém, muitas vezes aí algumas dessas atividades, elas acabam aí levando a um processo de urbanização, como por exemplo, o surgimento de muitas vilas ao redor das áreas de mineração. Nós vamos ter 3 formas de extrativismo: vegetal, mineral e animal. E no meu tempo que eu era criança não existia, o arame não tinha. A gente podia entrar em qualquer lugar, mas só era mato. Mato mesmo, e agora tem arame demais. O coco, quando eu comecei a quebrar, minha mãe partia o coco, me dava as talhadinhas para eu começar a tirar o bago do coco. Aí daquelas talhadinhas eu comecei a tirar. Aí eu aprendi nesse jeito e agora hoje eu sou a grande quebradeira de coco. Então deixa. Nossa luta para nós ter acesso ao babaçu. Antes da gente era muito privada sobre o babaçu. A gente só quebrava o babaçu porque a gente arrendava. Aí a gente pagava R$ 1.500 por ano. Aí a gente não tinha direito também no coco da safra toda. A gente só pegava aquele velho, que ele caía novo, depois a gente não pegava. Aí depois agora a gente já consegue pegar o coco livre. A lei não está aprovada, mas a gente já pega o babaçu, a gente já não paga mais. Ei, não derriba essas palmeiras, ei, não derriba o palmeiral. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. No primeiro dia que nós enchemos um litro de coco, mas nós ficamos animadas com aquele litro de coco que a gente encheu. Aí de lá pra cá a gente aprendeu mais, foi aprendendo. Aí até que a gente aprendeu mesmo, ficou sabendo mesmo quebrar coco. Aí desde esse tempo que nós quebra direto. Eu quebro coco, eu faço carvão, eu vendo carvão, eu faço azeite, faço sabão, vendo azeite. Eu amo ser quebradeira de coco, não tenho vergonha da minha profissão. Eu sonho um dia nós ter mesmo o babaçu livre. Para nós dizer assim que nós lutamos por uma luta que nós conseguimos ter ela. Serra Pelada. A Serra Pelada é uma região localizada no estado do Pará, que na década de 1980 foi invadida por milhares de pessoas que buscavam enriquecimento por meio do garimpo. A grande extensão territorial do Brasil proporciona várias vantagens. Entre elas, é a possibilidade de possuir riquezas naturais, tanto na superfície terrestre como no subsolo. Serra Pelada é uma região localizada no estado do Pará. Na década de 1980, essa área foi invadida por milhares de pessoas, em busca do enriquecimento rápido através do ouro. Em razão da grande concentração de garimpeiros, a região atraiu também lavradores, médicos, motoristas, padres, engenheiros, entre outros. No entanto, com o objetivo de evitar possíveis confusões, foi proibida a entrada de mulheres e bebidas nos garimpos. Rapidamente, a área se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo. Toneladas de ouro foram retiradas de Serra Pelada. As condições de trabalho
eram muito precárias. Calor intenso, utilização de escadas danificadas, barrancos altamente perigosos, poeira de monóxido de ferro no ar, que era inalada pelos trabalhadores, mesmo sendo prejudicial aos pulmões. Mas apesar desses fatos, os garimpeiros trabalhavam dia e noite, na esperança de bamburrar, expressão relacionada ao fato de enriquecimento. (15% é a fatia da pesca mundial pelo qual o Japão é responsável. Entre as espécies estão sardinhas, atum e salmão. 16 bilhões movimenta a indústria japonesa da pesca ao ano. O país que mais consome peixe, mas a sua produção não é a maior do mundo, perdendo, por exemplo, para a China e os Estados Unidos. 18% foi a redução do número de impostos de trabalho na indústria da pesca nos últimos 10 anos. Silvicultura. Essa atividade, diferentemente com o que acontece no extrativismo, ela está relacionada com o manejo e com a retirada de árvores que são de florestas plantadas e não de florestas nativas, né? A silvicultura, então, está ligado aí para a obtenção de matérias-primas de uma série de indústrias, né? Como a indústria madeireira, de papel e celulose. Então, do que se trata? A silvicultura se trata de um reflorestamento de uma área, né? Ou seja, um replantio de alguns tipos de árvores para obtenção de matéria-prima para algumas indústrias. Então, para fazer a silvicultura, é necessário, então, primeiramente, o desmatamento de uma área. Então, nós vamos ter a retirada de árvores ali originais de um determinado local para serem colocadas um outro tipo de produto naquele local para servir como matéria-prima para as indústrias. Um dos produtos mais utilizados aí nesse processo de silvicultura é o eucalipto. Lembrando, pessoal, que o eucalipto ela é uma planta que não é nativa do Brasil. Então, nós vamos ter aí a introdução em nosso solo, em nossos espaços aí, de uma planta que não é própria do nosso país e que vem trazendo muitos problemas, que vem apresentando aí pra gente muitos problemas, principalmente problemas ambientais. Depois a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre a atuação da introdução, né, do eucalipto aí em nosso território. Então, se por um lado nós temos fatores positivos, que seria aí a não exploração de florestas nativas, nós temos aí um desmatamento inicial daquela área e a introdução de um outro tipo de produto, e que vem esgotar o nosso solo, que vem, são chamados de desertos verdes, né? Nós vamos ver aí os motivos pelos quais. Creio que muitos de vocês aí, em algumas viagens que já fizeram, já passaram aí por extensões quilométricas de plantações aí de eucalipto em vários lugares. Quando a gente vai rumo à Bahia, aí são muitas plantações de eucalipto que nós temos. E isso tem crescido cada vez mais aí em nosso território. Por que as plantações de eucalipto são chamados de desertos verdes? Porque eles não são nativos do Brasil. E nas regiões onde foram plantados, reduzem parte da biodiversidade. Como as florestas de eucaliptos têm fins comerciais para a indústria de móveis ou de celulose, por exemplo, muitas áreas são de monocultura, ou seja, grandes terrenos repletos de eucaliptos. Nessas plantações, poucas espécies nativas do Brasil conseguem crescer, o que também afasta os animais,
que ficam sem ter o que comer. Ou seja, é um deserto porque a biodiversidade e a fauna diminuem. Essas florestas de plantas exóticas não são utilizadas pela nossa fauna da mesma maneira que as florestas nativas. Nelas, a diversidade é muito baixa, em nada se comparando com a biodiversidade presente no Cerrado e na Mata Atlântica. O manejo intenso dos eucaliptos e as substâncias químicas que resultam da decomposição das folhas acabam modificando o ambiente, impedindo que a floresta nativa se recupere. Ele também retira muita água do solo, gerando impacto negativo nos recursos hídricos. É bom destacar que os conhecimentos da silvicultura também têm servido aí para empreender reflorestamentos em áreas degradadas, né? Também atuam em cidades com o fato de desenvolver urbanismos e paisagismos aí, tentando melhorar os aspectos das cidades. Além da agricultura e de outras atividades também relacionadas aí aos espaços rurais, uma outra atividade aí vem se destacando a cada dia no mundo todo nos espaços rurais. Essa atividade, ela se trata do turismo rural, né? Ela vai se destacar e vem crescendo aí cada vez mais, principalmente em países que têm aí uma grande quantidade de diversidades de paisagens naturais, como é o caso do Brasil, que se destaca muito nessa questão, né, de turismo rural. Nós temos aí uma infinidade de lugares e de paisagens que se enquadram aí nessa atividade econômica. A paisagem é encantadora. Cachoeiras, águas cristalinas e belezas naturais. Cerca de 130 quilômetros separam a agitação de Belo Horizonte e a calmaria da Serra do Cipó, um complexo turístico que explora principalmente o turismo rural. Por aqui predominam o verde e quase 60 pousadas. Esta fazenda, uma das pousadas, foi comprada pelo pai de Alexandre em 1973. Em meados dos anos 90, quando o turismo cresceu na Serra do Cipó, veio a decisão de transformá-la em um lugar para receber turistas. A proposta da fazenda é agregar o turismo ecológico aqui da Serra do Cipó ao turismo rural, agregando valor ao turismo, ao cotidiano da fazenda, a vida no campo, a lida com os animais, o turismo equestre aqui da região. Os costumes da fazenda são mantidos. Tem aves, porcos, cavalos e vaca leiteira. Leite que vai para o restaurante da pousada. A calmaria toma conta. O tucano observa a nossa câmera, faz graça e também brinca com os hóspedes. Alexandre comenta a reação dos visitantes com os animais. Certo, o pessoal fica muito surpreso com a vida na fazenda, com a retomada do campo. Hoje é muito comum o pessoal até contar, quando eu era criança eu ia na fazenda do meu avô, meu tio tinha uma fazenda, meu pai tinha. Então retoma esse convívio com os animais, que é muito bacana, muito interessante. As crianças principalmente vibram muito com o gado, com os cavalos. A grande maioria nunca chegou perto de um animal desse, então o pessoal fica muito, realmente assim, deslumbrado com os animais. Na programação da pousada, os hóspedes podem acompanhar as tarefas diárias dos funcionários, como a ordenha e a limpeza dos animais. Tem trilha e cavalgada. Alexandre conta que os visitantes ficam mais empolgados com o passeio. A Serra do Cipó tem mais, muito mais. O Parque Nacional, de mesmo nome, abrange 4 cidades, rodeia as pousadas, tem cachoeiras, caminhos para trilhas. São quase 34 mil hectares de Mata Atlântica, fauna, flora e campos rupestres. O passeio fica mais instigante. Percorremos 10 quilômetros dentro do parque e encontramos esse vale.
No meio do caminho, nossa equipe encontrou esse casal. Eles gostam tanto da região que tem uma casa de campo em Santana do Riacho. Para Walter, uma forma de fugir da cidade grande. A gente gosta muito, eu e minha esposa, a gente já há algum tempo praticamos caminhada, principalmente essa caminhada junto à natureza, que eu acho que renova a mente. Então aqui a gente tem a oportunidade de ter praticamente tudo, né? A boa caminhada, as cachoeiras, andar de cavalo, você tem essa opção também.